Oi, gente, vamos fazer um casadinho? Esse casadinho eu faço desde que meus filhos eram pequenos, eles amam. Aqui em casa todo mundo gosta muito. Aí eu resolvi ensinar para vocês. É, eu vou passar os ingredientes aqui, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo escrito todos os ingredientes. Então o que a gente vai precisar? Aqui tem 400 gramas de margarina, tá? 400 gramas de margarina. 250 gramas de açúcar refinado. Eu gosto de açúcar refinado para a massa ficar mais leve. E uma pitada de sal, que eu gosto de pôr, né, para acentuar o sabor. E farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou colocando até dar o ponto. Aí eu mostro o ponto para vocês, mas depois também quando eu terminar a receita eu peso o tanto que sobrou no pacote para ver quanto que eu gastei. E eu gosto de usar farinha de trigo gourmet para fazer, porque ele é tipo assim, a massa de pão, né? Assim, que a massa de pão pede uma farinha mais forte. O biscoitinho também, ele geralmente fica melhor com uma farinha mais forte. Então eu gosto de usar a farinha de trigo gourmet. Não vou mostrar a marca, porque de repente na cidade de vocês não tem a farinha da mesma marca, né? Mas desde que seja uma farinha gourmet, tá tranquilo, tá? Então eu vou colocar aqui na tigela, vou colocar a margarina. Eu gosto de usar margarina gelada, tá? Procura também não ficar amassando muito o biscoito, tá? Quanto mais ela estiver geladinha, mais leve, assim fica melhor, tá? Então eu gosto de usar a margarina gelada. Vou colocar aqui o açúcar e vou dar só uma misturadinha, assim, no açúcar. Não precisa amassar muito não, para não deixar a gordura derreter muito, tá? Aí eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Mais ou menos assim, uma meia colherzinha assim de chá de sal, tá? E aqui eu vou colocando o trigo aos poucos. Essa farinha é muito boa, ela é fininha, ela não precisa nem peneirar, tá? É uma farinha bem fininha, bem tranquila. Mas se você tiver a farinha grosseira aí, para ver se não tem uma farinha boa, você peneira, para não ficar muito grumo no meio do biscoito. Aí eu vou mexendo assim, levemente, tá? Até chegar no ponto. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Procura não amassar muito, para que não esquente muito a massa.
Pra ver o ponto, é só você testar. Enrolou, tá vendo? Tá bom. Esse aqui, dá mais amassadinha, porque a massa não tá totalmente lisinha não. Pera aí. Aí você vai pegar, tá vendo? Olha o ponto, ó. Aí você vai ver que enrolou. Aí tá bom. Não deixa ela muito mole, porque se você deixar ela muito mole, ela vai espalhar demais na forma. Se você deixar duro, o biscoitinho vai ficar mais seco e também na hora que você for enrolar vai te dar trabalho, não vai ficar enrolando bem. Então o ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Pegou, ficou assim. Agora vamos pesar aqui para ver quanto que sobrou no saco de farinha de trigo. Então, pessoal, agora eu vou enrolar os biscoitinhos. E o que você vai precisar também depois, né, é um recheio, né, para fazer o casadinho. No caso, eu estou usando aqui goiabada. Eu pego a goiabada, né, aquela goiabada de mercado mesmo, e bota um pouquinho de água, tá? Bota assim um pouquinho de água. Mas bem pouquinho mesmo, porque eu não gosto dela mole. Ela tem que ficar assim, ó, durinha, para na hora que você unir o casadinho, ele não ficar escorregando. Porque às vezes você passa, quando você vai passar ele no açúcar, ele fica separando, né? Por quê? Porque a goiabada, o recheio tá mole. Então, eu gosto dela assim meio durinha, tá? Eu botei só um pouquinho, piquei ela, botei na vasilhinha, botei um pouquinho de água e levei no micro-ondas até derreter. Tá? Uns 30 segundinhos já derrete. Você pode usar também doce de leite, né? O recheio que você quiser. Aqui a gente prefere com goiabada mesmo, tá? Isso aqui, né? Depois de assado, né? Lógico. Então, eu vou enrolar as bolinhas, tá? E depois, quando estiver assada, eu mostro pra vocês. Eu vou enrolar aqui pra vocês verem. Faz bem pequenininhas as bolinhas, bem pequenininho mesmo. Por quê? Porque ela cresce, tá? Apesar que não vai fermento, mas especialmente quando você usa o trigo gourmet. Ela cresce bastante, tá? Então faz bem pequenininho para ficar bonitinho. Eu vou pesar aqui mais ou menos uma bolinha que eu faço, só para vocês terem ideia. É bem pequenininho mesmo, assim, ó, tá? Bem pequenininho, pequenininho mesmo. Deixa eu ver quantas gramas tem aqui. 3 gramas. Por quê? Porque ele fica bem mais bonitinho quando você assa. Porque ele vai crescer. E quando cresce, fica grande, fica muito feio. Tá? Então, eu vou fazer aqui pra vocês. Vou pegar aqui pra vocês verem, tá vendo? Já tô começando a enrolar. Não precisa untar o tabuleiro, tá? E pode fazer bem pequenininho mesmo. Então, pessoal, assim, é um biscoito super fácil de fazer, tá? Ele não dá muito trabalho para fazer. O trabalho maior que dá para fazer é enrolar. Mas o que você vai fazer? Você vai sentar em algum lugar, vai ligar uma televisão, vai vendo e vai enrolando. Porque o biscoito em si não dá trabalho fazer. Assa rapidinho, não pode deixar assar muito. O maior trabalho é de enrolar. Aí você vai pegando, fazendo as bolinhas, bem pequenininha, porque vai crescer, como eu já disse. E eu vou ensinar um outro jeito para vocês aqui, que fica bem bonitinho também. Esse jeitinho quem me ensinou foi a minha irmã, eu me lembro. A gente era criança, minha mãe fazia muito biscoito pra gente, né? E ela gostava muito de fazer esse formato aqui. Vou ensinar para vocês, é muito bonitinho, é um formato de coração. Você pega uma bolinha, faz uma bolinha,
né? Aí você vem com o seu dedinho aqui, ó. Vai fazendo assim. Dá mais trabalho, mas fica muito bonitinho. Aqui quando assar, fica um formatozinho de coração. Vou fazer de novo. Eu não faço porque eu acho que dá muito trabalho. Mas às vezes a pessoa quer fazer para vender, né? No dia dos namorados, no dia das mães, fazer os pacotinhos, vender com esse biscoito aqui vende muito bem, tá? Vende muito bem mesmo. Então, faz a bolinha, vem com o dedinho, mindinho, né? Mindinho, e vai fazendo isso, ó. De levinho, né? Até você alcançar esse formatinho aqui, ó. Duas bolinhas. Você junta. Olha que lindo. Eu me lembro que a minha irmã, ela amava fazer os biscoitinhos, que a mamãe fazia muito biscoito de polvilho doce com coco. Ela gostava muito de fazer esse formato. E eu me lembro que eu era muito pequena e ela me ensinou e até hoje eu não esqueci. Então, esse biscoito, gente, ele rende muito, né? Às vezes você compra aí, tem aquele gosto ruim. Mas sabe por quê? Porque eles misturam amido de milho, misturam muita coisa para render. E não tem necessidade, sabe? Porque não tem necessidade, é só a margarina e o trigo. Desde que seja assim, um produto de boa qualidade, você vai conseguir um biscoito muito gostoso. Porque o segredo da coisa gostosa, do produto gostoso, é você colocar bons insumos, né? Coisa de... Pega uma margarina de 80% de lipídios, não pega aquela margarina mais barata do supermercado, compra aquela melhorzinha lá, compra uma boa farinha de trigo, você vai ter um resultado, a pessoa que comer vai comprar sempre de você. E esse biscoito rende muito. Quando eu terminar, eu vou mostrar para vocês o tanto que rendeu. Eu gastei aqui 400 gramas de margarina, 480 gramas de trigo e 250 gramas de açúcar, né? A goiabada, você vai lá no supermercado, compra aquelas mais baratas, não precisa ser cara. Você vai ver o tanto que você vai ganhar em cima disso aqui. E esse biscoito é uma delícia, delícia, delícia mesmo, tá? Não precisa ficar misturando nada, porque às vezes você compra e tá ruim. Por quê? Porque está muito misturado, né? Com um monte de coisa. E o meu não, o meu eu faço só com isso mesmo, tá? Então, depois que tiver tudo assadinho, eu vou mostrar para vocês como que eu uno um ao outro, né? E vou mostrar para vocês também o ponto de assado, tá? Eu vou enrolar agora e vou fazer tudo, depois eu volto mostrando para vocês. Então, pessoal, tá tudo assado já. Já até montei alguns, porque foi a primeira forma que assou. Enquanto os outros acabavam de assar, já montei um pouco ali, ó. Recheia com goiabada. Minha goiabada tá aqui. Passa no açúcar, tá? Na hora de assar, não deixa assar muito, porque se assar muito fica feio, fica preto depois. E ele, depois que ele sai do forno, agora ele acabou de sair do forno, ele vai escurecendo mais um pouco. Então, se você deixar muito moreno, quando você for ver, ele está muito encardido, muito preto. Aí é bom deixar assim, vou mostrar aqui. Quando o fundinho tiver assim, ó, douradinho, já tá bom. Não é dourar por cima, tá? Tá quente ainda. É dourar o fundo, ó. Dourou o fundo, está assado. Ó. Tá? E aí é só rechear com goiabada, né? Já falei, não deixa a goiabada muito mole para não ficar escorregando. Deixa ela durinha, tá? Bota só um pouquinho de água e ela vai no micro-ondas, tem uns 30 segundinhos e derrete, tá bom? Só pegar aqui uma goiabadinha aqui, colocar aqui, né? Não coloca muita para não ficar esburrando por todos os lados, né? Aí casa os dois aqui. Juntou. Olha que lindo. Por isso que eu falei para fazer pequenininho, para não fazer grande, porque ele fica bonitinho
Quando está pequenininho assim. Porque depois que une, ele fica bem maiorzinho. Olha que lindo. Aí vai pondo no açúcar, né? Depois é só passar no açúcar, né? Pega, dá uma sacudidinha assim, ó. E põe ali, né? Então deu pra entender, né, direitinho como que é, né? Não bota, não deixa a goiabada mole por isso, ó. Ela tem que estar um pouquinho durinha. Ó. Dá uma limpadinha pra ficar bonitinho. Mantenha sempre um paninho úmido pra passar a mão. E é isso, tá? Aqui são os de coraçãozinho. Está cada vez mais parecido com a mãe. Então, mestre, eu sei que o senhor não gosta quando eu digo isso. Eu não gosto simplesmente. Porque você está certo. Olha que bonitinho. Não preciso pedir desculpas. Depois que assa, parece um coraçãozinho. Eu acho que não vai adiantar. Eu acho que se ela puxar muito para um lado ruim, é bom que ela puxe o pai para um lado bom. Porque sem isso, ela seria puxada para um lado horroroso, mestre. Ai, tem sorte, muita sorte, teu pai como mestre. Eu falei disso, Timóteo. Não vou conversar, mas eu não posso dizer com isso que eu estou me resumindo. Passa no açúcar. Que bonitinho. Fala, pessoal, que o tio de vocês fosse ficar. Ofereceu a ele de volta todos os privilégios de príncipe e o cargo de... O quanto rende depois de pronto. Rende um pouco mais. A média de 1,240 kg, mais ou menos. Já foi tirado alguns, né? Então, deve render mais ou menos uma média de 1,240 kg.